tarde, boa segunda-feira, jogo aberto SC começando com 6 jogos de invencibilidade na Arena Condá. Chapecoense confirma permanência na Série B. Casa cheia e alegria, Chapecoense vence Náutico e atinge principal meta do ano, a permanência na Série B. Eu tenho 3 palavras para esses torcedores, obrigado, obrigado e muito obrigado. Copa Santa Catarina já tem os finalistas. Marcílio Dias e Hercílio Luiz irão disputar em jogo de ida e volta quem fica com o título da Copinha e a vaga na Copa do Brasil. Na Fórmula 1, Verstappen vence Grande Prêmio do México e é o piloto com mais vitórias em uma temporada. Com a meta de permanecer entre os 10 primeiros na Série B, o Criciúma empatou fora de casa e segue no plano. A Ponte Preta recebeu o Criciúma buscando uma vitória que já não vinha há 5 rodadas. E bastante desfalcada, a equipe de Hélio dos Anjos viu os visitantes abrirem o placar logo aos 6 minutos com Igor. Mas após 2 minutos de revisão do VAR, o árbitro assinalou o impedimento do camisa 11 e anulou o que seria o primeiro gol do Criciúma. E na reta final da primeira etapa, mais um lance para o árbitro de vídeo. Gedeilson errou o corte de cabeça dentro da área e a bola acabou pegando no braço do camisa 2. Magueilson Lima Barbosa foi chamado pelo VAR e depois de 4 minutos confirmou a penalidade para a Macaca. Luca foi para a bola e estufou as redes para abrir o placar no Majestoso. Mas a vantagem da Alvinegra não durou nem 1 minuto. Na saída de bola, o Criciúma fez bela jogada trabalhada e chegou ao empate com Igor. De volta para a segunda etapa, os 2 times continuaram oferecendo perigo ao gol adversário. Luca, de fora da área, parou em Gustavo, mas a principal chance da etapa final foi do Criciúma. Ryan, praticamente dentro da pequena área, chutou por cima do gol de Kaique França. Os visitantes ainda reclamaram de um pênalti nos acréscimos, mas o árbitro mandou o jogo seguir. Final de jogo no Majestoso, Ponte Preta 1, Criciúma também 1. É reta final, tá todo mundo no esgotamento, e quando você não enxerga uma perspectiva, por exemplo, cravamos também antes do jogo, esse foi outro problema. Entre os 10, que era um plano, e agora a gente só ficava com essa questão da Copa do Brasil. Então houve um relaxamento assim, momentâneo, individual, a gente procurou acender, então você tem que gerar muita energia nesse momento, né? Então é de reta final. Mas vamos com tudo por em casa, fazer um grande jogo, um grande final contra a Tombense, pra gente terminar com chave de ouro. A CBF alterou a data e o horário do último jogo da Série B do Criciúma. O duelo contra o Tombense foi alterado de domingo para sábado às 4 horas da tarde no estádio Heriberto Wilson. 14 mil torcedores estiveram na Arena Condá para ser um jogo, um incentivo ainda mais para a Chapecoense para conquistar o principal objetivo da temporada. E deu certo, o Verdão do Oeste irá disputar a Série B em 2023. A vitória é para eles porque acreditaram no trabalho meu, da diretoria, dos atletas. E eu tenho 3 palavras para esses torcedores. Obrigado, obrigado e muito obrigado. A Arena Condá estava lotada, afinal, uma vitória simples confirmaria a permanência da Chapecoense na Série B em 2023. Em casa, a Chape virou a chave com o Gilmar Dalpozo e voltou a ser forte. Mesmo encarando o Lanterna e já rebaixado o Náutico, o técnico alviverde sabia que não teria uma tarefa fácil pela frente. A vitória, como foi, e ainda valoriza mais, foi um jogo muito duro, muito difícil. Nós encontramos muita dificuldade, um Náutico que veio, povoou meio campo, nós encontramos dificuldade. O lance crucial foi no primeiro tempo. E uma chegada da Chape com William Popp, o VAR chamou por uma possibilidade de pênalti na disputa entre Perotti e Arthur Henrique. O VAR chamou, o juiz confirmou. Na cobrança de pênalti, William Popp balançou as redes. À frente no placar e precisando da vitória, a Chape foi em busca de mais. Tomás arriscou depois da sobra do chute do Perotti. O Náutico, sem nada a perder, também se lançou à frente. E para a sorte do torcedor da Chapecoense, João Lucas ficou cara a cara com o goleiro, mas ele pegou. E para a alegria da Chape, o placar terminou mesmo em 1-0. Placar que decretou a permanência da Chapecoense na Série B de 2023. Todo o mérito é dos atletas. Esse meu sentimento também ele é muito verdadeiro, a condição que eu tenho com essa torcida era um dos meus desafios, resgatar a identidade que é desse clube, ela é muito forte,
Esse clube aqui ele tem uma história e ele tem a participação direta do nosso torcedor. E quando eu cheguei aqui, eu falei que me doía muito ver o estádio quase que vazio e dentro de campo a característica da equipe não ajudava também para o torcedor vir e apoiar. E a gente resgatou isso. Penúltima rodada da Série B encerrada e a gente vai conferir a classificação. Cruzeiro líder, 75 pontos, seguido de Grêmio 62. 2 vagas no G4 ainda em abertos. Bahia 59, Vasco 59, seguido de Ituano 57, Sport 56, Sampaio Corrêa 55, Londrina 53, Criciúma 53, CRB 50. Do outro lado da tabela, o Guarani tem 48, a Ponte Preta 46, o Vila Nova 46, a Chapecoense 45 na 14ª posição, seguido de Tombense 45, CSA 42, Novo Horizontino 41, Brusque 34, Operário 34 e Náutico 30. O Grande Prêmio do México teve o mesmo pódio da temporada passada. Verstappen venceu, seguido de Hamilton e em terceiro Pérez. Com a vitória, Verstappen quebra o recorde de vitórias em uma só temporada. São 14 em 2022. Max Verstappen largou na frente com Hamilton na sua cola e Sérgio Pérez passou George Russell. A corrida se projetava para uma caçada a Max com estratégia e calma. As Mercedes estavam andando bem durante todo o fim de semana e acreditava-se pela primeira vez em uma vitória. Lá no meio do pelotão, a Alfa Romeo fazia ultrapassagens em lugares surpreendentes. E Daniel Ricciardo, que andava melhor que Lando Norris, bateu, fazendo Tsunoda abandonar a prova. Ainda assim, ele chegou em sétimo. A questão então era estratégia. Quem ficaria mais tempo na pista andando mais rápido? Left one, there's one to turn. Understood. Are we on the wrong tyre, mate? No, Lewis, we think we're on the right tyre. Mas a pior escolha foi da Mercedes. Honestly, I thought when everyone took their blankets off on the grid, I thought that we might be on the wrong one. Verstappen chegou na frente, a 14ª vez este ano, o piloto que mais venceu numa temporada. Você tá louco, Verstappen? Vem pra quebrar o recorde de vitórias no capricho. No capricho, Verstappen vence. Ele foi seguido por Lewis Hamilton e Sérgio Pérez, que não conquistou a vitória em casa, mas passou à frente de Leclerc na briga pelo vice-campeonato. Tudo bem que é um recorde relativo, porque nunca houve tantas corridas em uma temporada só. Mas uma marca histórica é uma marca histórica. I mean, it's just that, we are having an amazing season as a team, and for me that's the most important. I think also last year when I won 10, I was like, if I can ever do that again, that would be amazing. And now standing here winning 14 is just incredible. Falta agora Brasil e Abu Dhabi. Olha só, a PAN eleva a equipe de vôlei de Blumenau. Ainda não venceu na Superliga de Vôlei. Desta vez a derrota foi para o SESI por 3-1 após quase 2 horas de partida. O Blumenau ainda não pontuou na Superliga e o próximo desafio será no domingo contra o Montes Claros às 9h30 da noite em Minas Gerais. Muito forte a equipe do SESI, uma equipe que agride, tem um sistema... saca muito bem, bloqueio, sistema forte de bloqueio, tem um ataque, um sistema de side-out, que a gente chama de sistema de ataque muito forte. Agrediram, a gente sabia dessa agressão, conseguimos equilibrar em vários momentos do jogo, né, mas no final perdemos alguns contra-ataques que fizeram falta, né, e aí a partida dele acabou tendo um desenrolar melhor para a equipe do SESI do que para a nossa equipe. E é isso aí, continuar trabalhando agora, temos jogos importantes pela frente, um jogo importante em Montes Claros, né, para buscar os primeiros pontos. Na NBA, até a noite de ontem, os Lakers era o único time que ainda não tinha vencido. Mas o jejum acabou e a equipe de Los Angeles venceu a primeira na temporada. O Los Angeles Lakers venceu a primeira partida na temporada. A equipe bateu o Denver Nuggets por 121-110. LeBron James foi o cestinha da partida com 26 pontos. Apesar do triunfo, os Lakers seguem com uma das piores campanhas da temporada. E teve a equipe da Califórnia tropeçando na rodada. O Golden State Warriors foi surpreendido pelo Detroit Pistons. 128-114. Stephen Curry marcou 30 pontos, mas não foi o suficiente para os atuais campeões levarem a partida.
128-114 para os Pistons. E teve jogo animado com virada. Donovan Mitchell e Kevin Love distribuíram cestas de 3 no último quarto e viraram a partida entre Cleveland Cavaliers e New York Knicks, 128-108 para os Cavaliers. Fernanda Barbosa venceu Mayra Cantuária, mas não levou o cinturão peso mosca no SFT Combat. Um confronto maravilhoso entre Mayra Cantuária e Fernanda Barbosa. Lembrando que a Fernanda Barbosa, na pesagem, ficou 300 gramas acima do peso da categoria e, por isso, se ganhasse a luta, não levaria o cinturão para casa. Mayra Cantuária, no primeiro round, conseguiu impor o seu jogo com a luta agarrada. Já no segundo round, Fernanda Barbosa encontrou a distância e partiu para a trocação. No terceiro, a mão da Fernanda começou a entrar bem demais, impôs o seu ritmo e a goiana começou a se perder no cage. O quarto e o quinto round foram de domínio total da Fernanda Barbosa. E assim foram 5 rounds do Outubro Rosa, o main event, com a Fernanda Barbosa se consagrando a grande campeã. Não levou o cinturão, mas a vitória veio com um sabor muito especial. Essa vitória foi muito importante para mim. Não só porque a gente já tinha lutado, mas porque o último mês foi muito difícil para mim em relação ao corte de peso. Eu sofri muito, passei muita fome, porque infelizmente não deu certo como das outras vezes, mas acontece. E não deu para o Jaraguá na Liga Nacional de Futsal. A equipe catarinense precisava vencer o Corinthians na Arena Jaraguá para forçar uma prorrogação. O Timão saiu na frente e ECA empatou para Jaraguá e o duelo ficou mesmo em 1-1. O que não adiantou em nada para o time de Santa Catarina, que havia perdido o jogo de ida em São Paulo. O Corinthians agora aguarda o adversário da final, que será definido hoje entre Cascavel e Atlântico. A gente vai para um rápido intervalo aqui no Jogo Aberto SC. Fica aí, próximo bloco a gente fala de Figueirense. Júnior Rocha em tom de despedida, será que vai? Já volto. Na Copa Santa Catarina já conhecemos os finalistas. Marcílio Dias e Hercílio Luz vão brigar pelo título da competição que dá vaga na Copa do Brasil 2023. O Marcílio Dias entrou em campo com a vaga para a final quase garantida, depois de ter goleado o Carlos Renault no jogo de ida por 5-1. E ainda viu o vovô perder o pênalti no começo do jogo. Aliás, o jogo foi marcado por chances desperdiçadas, tanto do lado dos visitantes quanto do lado do mandante. Marinheiro perdeu algumas oportunidades de ampliar a vantagem e aos 33 viu o Elber balançar as redes do estádio Doutor Hercílio Luz. E a segunda etapa não foi diferente da primeira, Marcílio abusando das chances perdidas e o Carlos Renault marcando. Dessa vez, Vitor Xavier estufou as redes e fechou o placar. Apesar da vitória e de quebrar a invencibilidade do Marinheiro de 10 rodadas, o resultado não foi suficiente para o Carlos Renault. E o Marcílio Dias, que está na final da Copa Santa Catarina. Na outra semifinal, Figueirense e Hercílio Luz disputavam no Orlando Scarpelli. Jogo também marcado por grandes chances desperdiçadas. Por ter ganhado a partida de ida por 1-0, o Hercílio precisava apenas de um empate para avançar na competição. E a equipe do Sul precisou de apenas 40 segundos de jogo para balançar as redes. De Paula ampliou a vantagem para o Leão. Aí o resto do jogo foi o Figueirense tentando correr atrás do prejuízo. Tanto no primeiro tempo quanto no segundo. Mas parava nas boas defesas do goleiro Matheus. Até que aos 38 da etapa final aconteceu isso. O goleirão se atrapalhou nesse chute despretensioso de Oberdan e aceitou o gol de empate. Mas isso não impediu o Hercílio de conquistar a vaga na final. O Leão do Sul agora encara o Marcílio Dias. O primeiro jogo está marcado para o próximo domingo, às 3 horas da tarde em Tubarão. E a volta acontece no dia 13, também às 3 horas da tarde, mas em Itajaí. Quem ficar com o título ganha uma vaga na Copa do Brasil em 2023. Com a eliminação na Copa Santa Catarina, o Figueirense encerrou a temporada 2022. O técnico Júnior Rocha fez um balanço sobre o ano com o Alvinegro. O comandante estava à frente desde o campeonato catarinense. Trabalho no futebol, o grande desafio é lidar com as frustrações, né? E o estadual, até entendível assim, que a gente
teve dificuldade na remontagem, demorou para chegar algumas peças. Mas a Série C foi muito frustrante, porque nós batemos ali, cara. Nós fizemos vários jogos aqui que vai ficar na memória do torcedor, sabe? Vencemos, não foi na sorte, foi na competência. Por uma bola, por um gol, a gente não teve, né, a felicidade de terminar o ano com esse acesso. E aí depois da Copa Santa Catarina, sim, a gente foi se desmontando, né, no longo do tempo aí. E estou muito triste, cara, pelos últimos resultados aí. Mas foi um aprendizado enorme e vou levar no coração pro resto da minha vida. Tom de despedida? Fica, não fica? Olha só, o Avaí está na preparação final para o duelo contra o Bragantino na quarta-feira, às 7 horas da noite, na Ressacada. O Leão da Ilha treinou hoje pela manhã e amanhã à tarde fará a última atividade antes da partida. Será o segundo jogo com Marquinhos Santos e Fabrício Bento no comando da equipe. E a meta ainda é a permanência na Série A. Quem estará à disposição será o goleiro Vladimir, que cumpriu suspensão na derrota para o Cuiabá na última rodada. Já Bruno Silva recebeu o cartão amarelo e ficará de fora do duelo contra o Bragantino. A equipe paulista também busca confirmar a permanência na Série A, mas está mais perto do feito, é o 14º com 41 pontos. Já o Avaí é vice-lanterna com 28 e vem de uma sequência de 7 derrotas seguidas. O jogo entre Avaí e Bragantino é na quarta-feira, às 7 horas da noite, e será o penúltimo do Leão na Ressacada. O Jogo Aberto EC de hoje fica por aqui. Corre no nosso portal com o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Você confere todas as matérias lá no portal. E eu te espero amanhã ao meio-dia, tá bom? Tchau, tchau.